primeiro grau, tá? Então vamos lá. Pegue o nosso caderno aí para que nós possamos trabalhar. Vamos lá então? Função linear ou função do primeiro grau. Como que nós representamos? A representação é f de x que é igual a x mais b. Ou também, eu faço o que aqui? Y que é igual a x mais b. Outra coisa importante, todas as vezes que nós falarmos em função, você vai ter que fazer uma relação de quem? Com y, tá? Nós temos aqui também, que nós vimos na aula passada, esse cara aqui, ó, A, ele é conhecido como coeficiente angular. Maravilha? E o B, B de bola. O B de bola é conhecido como coeficiente linear. Aí nós temos também o nosso gráfico. O nosso gráfico. Como é que chama o eixo de Y? Alguém pode me dizer como é que chama o eixo de Y? Então, eixo das ordenadas. E aqui, eixo das abscissas. Então, vamos lá. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Esse ponto A, ele pertence ao eixo das abscissas. Sandro, por que esse ponto A é importante? É o seguinte, ó, prestem bastante atenção. O ponto A, ele está em cima do eixo das abscissas. Nesse caso, meus amores, quem que vale zero? Quem vale zero é o Y. Se o ponto pertence ao eixo das abscissas, então lá, o ponto A pertence ao eixo das abscissas. O que acontece? O X é diferente de zero e o Y vale quanto? Vale zero. Aqui que eu vou parar e vou chamar a atenção de vocês, tá? Meus amores, quem que vale zero? Não é o Y? Se o Y vale zero, peraí, agora há pouco eu falei para vocês, todas as vezes que nós falarmos em Y, todas as vezes que nós falarmos em Y, eu tenho que lembrar de quem? Da palavra função. Quem que vale zero aqui? Não é o Y? Então, gente, ó, esse ponto aonde corta o eixo das abscissas, tá? X diferente de zero e Y é igual a zero, esse ponto ele é chamado de zero da função. Agora, outro detalhe interessante, esse ponto aqui, ó, tá? Esse outro ponto, vou colocar ponto B. O ponto B, ele pertence ao eixo das ordenadas. Uma pergunta, quem que vale zero aqui? X ou Y? Quem vale zero é o X. Então, nesse caso aqui, ó, vocês concordam comigo que nós teremos isso aqui? Esse ponto, ele também, ele recebe um nome. Ele é chamado de coeficiente linear. Esse ponto, aonde corta o eixo das ordenadas, vai ser o Bzinho? Vai, gente. Tá? Já já eu vou dizer o porquê, tá? Então, ó, trabalhando a teorização, esse ponto aqui, corta o eixo das abscissas, como é que chama? Zero da função. Tudo bem? O ponto que corta o eixo de Y, é chamado de coeficiente linear. Aonde corta mesmo? É o Bzinho. Construa o gráfico. De quem, Sandro? Dessa função aqui, ó. F de x, eu estou criando aqui um exemplo, tá? 3x mais turututu, 7. Então tá aqui. Eu quero construir uma função. Para começar, o nosso A vale 3. O nosso B vale quanto? 7. Tudo bem? Quem que é o A? Quem multiplica x. Quem que é o B? É o termo independente. Posso continuar?
Pode. Então vamos lá, ó. Me ajudem. Nesse caso aqui, ó, A é maior que zero. Portanto, a função ela é crescente. Lembram disso? Como nós temos uma função do primeiro grau, ela é o quê? Uma reta. A função do primeiro grau é sempre uma reta. E para que você possa desenhar uma reta, você tem que ter quantos pontos? 2. Então vamos lá. Quais são os 2 pontos que nós temos que trabalhar? Vamos lá? O primeiro detalhe a construir, ó, o primeiro detalhe para poder construir uma reta é o que mesmo? Calcular o zero da função. O que isso quer dizer? O valor do x quando y for o quê? Zero. Então, vamos lá. Meus amores, nós temos a função? Temos, né? Então, o que eu vou colocar? No lugar do y, eu vou colocar zero. O que é zero da função? É o local onde a reta intercepta o eixo de x. Então, gente, ó, calculando o zero da função, no lugar do f de x, coloca quem? Zero. Que vai ficar o quê? 3x mais 7. Alright? Alright? No problema. Agora é calcular, né? Vai ficar o quê? 3x é igual a menos 7. X é igual a quanto? Menos 7 sobre 3. Isso quer dizer o quê? Que vai cortar o eixo de quem? Vai cortar o eixo de x em que ponto? Menos 7 terços e 0. Tudo bem? Não tá aí? Agora, continuando com a brincadeira. O segundo item a ser calculado para montar o gráfico é o chamado coeficiente linear. O coeficiente linear é o corte no eixo das ordenadas, tá? Todas as vezes que você tiver um gráfico, você sempre vai procurar se ele corta o eixo de y. Ele cortou o eixo de y, é o B. Matou a pau. É 50% do exercício, você já está dominado. Então, o que é o coeficiente linear? É o nosso B. É isso? Então, o que eu quero? Quando x for 0, quanto que vale o y? É só você ir lá, ó, e pegar quanto que vale aqui o nosso y. No caso B, vale 7. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai cortar o eixo das ordenadas em que ponto? 0 e 7. Tá joia? Então, agora construindo a reta. Então, gente, ó, vamos lá. Aqui é y, aqui é x. Então, vamos colocar, ó, esse ponto aqui. Esse ponto é chamado de zero da função, tá? Zero da função. Sandro, eu posso dividir 7 por 3? Gente, não tem necessidade, tá? Já que você só está trabalhando, ó, menos 7 sobre 3, você está trabalhando apenas com um valor de x no plano cartesiano. Não tem necessidade. Ah, mas e se eu quiser? Olha, você pode, só que você não vai encontrar em questões de vestibulares número, a não ser que dê número decimal. O que é o número decimal? 0,5, 0,2, que dá para você transformar para um denominador múltiplo de 10, ou seja, 2 décimos, 5 centésimos, ou seja, múltiplo de 10, né? No denominador. Agora, uma coisa você sempre tem que fazer, simplificação, tá? Simplificação. Então tá aqui, ó. Vamos lá então? Colocando esse ponto aqui, ó. Bora lá? Menos, coloquei, menos 7 sobre 3. É o primeiro ponto, tá ok? Agora, e o segundo ponto? O segundo ponto que nós vamos colocar é o B de bola. B. Quem que é o B? É 0 e 7? Então tá aqui, ó. Fechou? 0 e 7, corte no eixo das ordenadas. O que eu faço agora? Unindo esses dois pontos, nós temos o quê? A reta
gráfico da função f de x é igual a 3x mais 7. Tudo bem? Aí ele falou o seguinte, ó. Se f de menos 3 vale 3 e f de 3 é igual a 1. Então tá aqui. F de menos 3 é igual a 3 e f de 3 é igual a menos 1. O que ele quer saber no exercício? Ele simplesmente quer que nós calculemos o valor do A e o valor do B. Tá joia? Em outras palavras, para calcular a função, tem que calcular o valor do A e o valor do B. Somente isso, tá? Calculando Azinho e calculando Bzinho. Existem várias maneiras de calcular tanto A quanto B. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pela opção que eu acho mais rápida. É a opção mais rápida, né? Porque você pode fazer de cabeça. E a segunda vantagem que eu vejo é o seguinte, que você já vai estar fazendo uma revisão de geometria analítica. O ano passado vocês viram equação geral da reta, lá em geometria analítica. Então o que eu vou fazer? Eu vou, para poder calcular tanto A quanto B, eu vou trabalhar com suporte de geometria analítica, tá bom? Então, ó, primeiramente, o que eu vou calcular? Vou calcular o A, tá? Como assim, Sandro? Vou calcular o valor do coeficiente angular. E, então, o que você vai fazer? Vou trabalhar com isso aqui, ó. Y final menos Y inicial, X final menos X inicial. Tá? Então, ó, Y final menos Y inicial dividido por X final menos X inicial. Então, ó, ou você pode fazer isso aqui, ó. O Azinho é variação de Y sobre variação de X, tá? Alguém está perguntando aí, mas Sandro, esse triângulo aí que você colocou não é delta? Não. Isso, na física e na matemática, tá? É conhecido como variação. Bem rapidinho aqui, ó. Vocês lembram o que é isso aqui? Delta S. Delta S lá na física, espaço final menos espaço inicial, tá? Então, beleza. Então, se nós temos variação de Y sobre variação de X, é final menos inicial. Então, vamos lá. A nossa primeira atitude é calcular o Azinho. Então, vamos aqui. Calculando o Azinho, como é que fica? Azinho, Y final menos Y inicial, X final menos X inicial. Qual dos dois pontos que você quer que seja o final e qual que você quer que seja o inicial? Então, lembrando, quem está aqui dentro do parênteses é o valor do X. Então, quando o X for menos 3, quanto que vale o Y? 3. Então, se o Caio escolheu aqui como sendo final, aqui embaixo vai ficar o quê? X inicial vale 3, Y inicial vale quanto? Vale 1. Sandro, eu posso pegar o contrário também? Pode, não tem problema. Vai dar a mesma coisa. A que é igual. Voltando, consertei. Y menos Y inicial. Vamos lá então? Y inicial, perdão, final. 3, aqui é menos, com menos, fizemos o conserto, menos com menos vai ficar mais, 3 mais 1, dividido por x menos x, ó, x menos x0, vamos lá? Como é que fica? X vale menos 3, x inicial, mais, com menos, menos, então vai ficar o que aqui? 4 dividido por menos 6. Jogo de sinais. Mais em cima com menos embaixo, menos. Fazendo a simplificação,
A vale quanto? Menos 2 sobre 3, menos 2 terços. O B você vai calcular da seguinte maneira: escolher um ponto e substituir. Aonde que eu vou substituir? Você vai substituir aqui, ó. Ah, então quer dizer que eu vou substituir na representação da função? Sim. Então vamos lá, ó. O nosso A, nós já calculamos. Vamos calcular quem agora? Vamos calcular o B. Primeiro ponto, ou você quer escolher o segundo ponto? O primeiro. Então tá, ó. A gente vai escolher um ponto e depois vamos fazer a substituição. Tá joia? Então nós escolhemos, o ponto escolhido foi acabei de achar, é o primeiro. Então quer dizer que o x vale menos 3 e o y vale 3. Tudo bem? O y para nós, tá lá, vale quanto? 3. Então vai ficar 3 que é igual, não é A vezes x, A vezes x. Quanto que vale o A de I love you? Menos 2 terços. Vezes x. X não vale menos 3? Então, ó, menos 3 mais B. Então, o que eu faço? Repete o 3. Aqui, ó, é menos com menos, quanto que dá? Dá mais. Pessoal, esse 3 aqui, ó, e esse 3 aqui. O 3 que está, onde eu estou com o dedo aqui, esse 3 ele é numerador. Ele é numerador. Esse outro 3 que eu estou com o dedo agora, ele é denominador. Não está, ó, não está tendo uma multiplicação aqui? Sim. Então o que você vai fazer? Você vai simplificar. Ah, eu vou simplificar? Vai. Então sobrou o que na brincadeira aqui? Não sobrou somente o 2? Então tá aqui, ó. Então, de novo, ó, eu fiz o jogo de sinais. Menos com menos, mais. Cancelei 3 com 3, sobrou quem? Sobrou 2. Tudo bem? Agora, aqui não está mais 2? Passou para lá, ficou menos 2. E eu tenho 3 menos 2, dá 1. Então, quanto que vale o nosso B de bola? Vale 1. Ah, B vale 1? Vale. Se B vale 1, A vale menos 2 terços e B vale 1. Alternativa correta, letra E. Sandro, o que quer dizer isso, hein? Quer dizer o seguinte, que ele, ó, esse primeiro reais aqui são os valores do x e o segundo são os valores do y. Isso quer dizer que tanto os valores do x quanto os valores de y, eles estão no conjunto dos números reais. Qual é o valor de A mais B? Quem que nós vamos trabalhar aqui? O que eu falei para vocês? Primeiramente, calcular o valor de quem? Do A. Então, como que eu calculo A? Y final menos Y inicial, dividido em dó, X final menos X inicial. Então, o que eu quero que vocês me ajudem? Qual dos dois vocês querem que seja o inicial? Andrioli, está me ouvindo, Andrioli? Então, quer dizer que eu vou chamar final e final, tá ok? Por escolha, X inicial, quanto? 4, Y inicial menos 2. Joia? Então, meus amores, ó, feita essa escolha, vamos fazer a substituição? Aí vai ficar o que na brincadeira? A, que é igual Y final menos Y inicial. Quem que é o Y final? Nós escolhemos, é o 2. Y inicial, menos da fórmula, com menos vai ficar mais 2. Dividido por X final. Quem que é o X final? Vale 2. É isso? Agora, menos X inicial. X inicial vale 4. Então, ó, menos com mais, vai ficar menos. Então tá aí.
Azinho que é igual 2 mais 2, 4. 2 tira 4, menos 2. O que eu faço aqui agora? Em cima é mais, embaixo é menos. Vai ficar o quê? Mais com menos? Menos. 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui, gente, ó, nós acabamos de achar o valor de quem? De A, que vale menos 2, tudo bem? E agora? Agora nós vamos calcular o valor do B. Como que eu calculo o valor do B? Lembrando que tem que fazer a substituição. Então tá aqui, ó, y que é igual a ax mais b. Então me ajuda? O que eu pedi para vocês? Escolher um ponto. Escolher um ponto e depois o quê? Substituir. Então o João escolheu o primeiro. Isso quer dizer o seguinte, que quando x for 2, y vale quanto? Vale 2. Tudo bem? Então vai ficar o quê? Vamos lá? Quando x for 2, y vale 2. O que eu vou colocar? No lugar do y vai ficar 2. Joia? O A vale menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes o x para nós. Desculpa. O y para desculpa, o x. Está aqui x vale 2. Mais quanto? Mais b. Então, gente, ó, agora é ter paciência, né? Fazendo o cálculo. Menos 2 vezes mais 2, menos 4. 2 que é igual a menos 4 mais b. Tudo bem? Está menos 2, está menos 4. Passou o que para lá? Mais 4. 2 mais 4, 6. Só que, terminou o exercício? Não. Mas por que não? Porque ele quer A mais B. Quanto que vale o nosso A de amor? Nosso A de amor vale menos 2. Nosso B de vale 6. Menos 2 com mais 6, 4. Tá mais fácil, não tá? Alternativa correta, letra C de cebolinha. Nossa! Letra C de cebolinha. Nós fizemos o exercício 12, é isso? Vamos calcular o valor do Azinho. Eu sei que ele é negativo, só que tem um detalhe. Sem querer, querendo, eu já tenho o valor do B. Quem que é o B? Não é onde corta o eixo de Y? Eu tenho esse valor, que é o chamado coeficiente linear. Eu já tenho o valor do B, que vale quanto? 6. O que ele quer no exercício? Ele quer o A, não quer? Mas só que nós já temos o B. Quando isso, ó, quando você tiver o B, quando você tiver o gráfico e você já acha o B, você tem que achar o A depois, não é? Então o que você vai fazer? Ao invés de você trabalhar com essa fórmula aqui em cima, tá? Você vai mais rápido. Você vai substituir aqui, ó. Você vai substituir aqui. Tá? Você vai substituir aqui. Mas Sandro, como assim? É simples. Ó, esse valor 6 aqui, nós já usamos. Usamos aonde, Sandro? Para poder calcular o B. Qual que é o outro ponto que sobrou? Não foi o zero da função? É verdade, foi o zero da função. Então, para você calcular o A, você já tem o B, correto? Então você trabalha com o zero da função. Como assim? X vale 3, Y vale 0. Substitui aqui direto, ó. Então vai ficar o que na brincadeira? Vamos lá? Me ajuda. 0, que é igual a quanto? A vezes quem? Vezes 3, mais quem? Mais o B, que vale quanto? 6. Pronto. Como que você resolve agora? Você tem 0, vou fazer passo a passo, tá? 0 que é igual a 3A mais 6. Vou aqui para cima, tá? Vai ficar
3A menos 6, né? Passa o 3 dividindo, A que vale quanto? Menos 2. Alternativa correta, letra C de cebolinha. Então tá aqui. Fechou?